3h34. 13h34, RIC Notícias Opinião de volta na FM e também na internet. Você pode nos acompanhar ao vivo pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Grupo RIC. A gente volta para te contar que uma pesquisa aponta que Lula perderia em 4 de 5 cenários num possível segundo turno em 2026, incluindo para Ratinho Júnior, o governador aqui do Paraná. O levantamento divulgado ontem foi realizado pelo Instituto Futura Inteligência em parceria com a Apex. Os números indicam um cenário já conhecido, com a maior parte dos entrevistados reprovando a atual gestão petista. O estudo da Futura também trouxe alguns cenários sobre as eleições de 2026. Entre eles está um panorama sobre possíveis disputas em segundo turno. A pesquisa testou 5 nomes contra o atual presidente. Quem está com a gente na live, inclusive, consegue ver os gráficos. Em um deles, o petista fica com 36,7% das intenções de voto contra 47% de Jair Bolsonaro. Nesse cenário, outros 13,4% votariam em branco ou nulo e 2,9% não sabem ou então não responderam. Em outro panorama, em um eventual segundo turno entre o petista e Ratinho Júnior, o governador do Paraná venceria com 39,8%. O presidente soma 37,2%. 18,7% votariam em branco ou nulo e 4,2% não sabem ou então não responderam. Lula também perderia para Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama soma 45,6% das intenções de voto e o petista fica com 39,2%. Tarcísio de Freitas também ficaria à frente do atual presidente com 42,2% contra 35,3%. Lula só ficaria na frente na disputa contra Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Nesse caso, o petista soma 38,8% contra 34,3% do político goiano. A pesquisa também perguntou aos eleitores se eles têm conhecimento de quem pode se candidatar à presidência. Mais de 70% dos entrevistados informou que não sabe e 13,3% mencionaram Jair Bolsonaro, apesar dele estar atualmente inelegível. O presidente Lula foi citado por 12,4% e 5,4% lembraram de Tarcísio de Freitas. Outros nomes somam 3,8%. Ronaldo Caiado, 2,5%, Ratinho Júnior, 2,1%, Romeu Zema chega a 1,7%, Ciro Gomes a 1,6% e Michele Bolsonaro a 1,1%. Na pesquisa espontânea, quando o nome dos possíveis concorrentes não é apresentado, 33,8% das pessoas ouvidas não souberam responder ou se mostraram indecisas. Jair Bolsonaro chega a 25,7%, Lula a 21,1% e brancos ou nulos somam 8,3%. Outros nomes foram citados por 4,7% dos ouvidos. Tarcísio de Freitas foi lembrado por 2,4%, Ciro Gomes por 1,1% e Ratinho Júnior por 1% dos eleitores. Os demais não chegaram a 1%. Bom, tem aí então um retrato, né, do que é a derrocada do governo nesse momento, enfraquecimento que vai aparecendo dentro da leitura dessa pesquisa, com os retratos e dados que foram trazidos até agora, mas eu já adianto para você que é o seguinte, olha, Lula, apesar dos pesares, apesar aí do contexto na condução do governo, ele sempre vinha aparecendo na frente nas pesquisas. Podia ser mais apertadinho ali em relação aos governadores, mas liderava. E agora, o que esse levantamento ele apresenta? É derrota, depois derrota, depois derrota. Só o Caiado, né? Deve estar tendo aí, depois que viu essa pesquisa, só ele. E só ele lançou pré-candidatura, inclusive. Só ele lançou pré-candidatura e só ele, tá? Se o dia tá ruim pra você, imagina pro Caiado, que é o único que não levanta a bola ali pra passar o Lula. Agora, é muito reflexo dessa leitura que a população tem do resultado do governo, né, ouvinte? Pensa aí, você consegue lembrar um projeto importante que o governo entregou? Uma ação, como já teve lá, Bolsa Família, o programa de acesso às universidades. Então, você lembra algum programa que o governo fez que é uma marca, que impactou a vida das pessoas, algum benefício novo, alguma inserção social?
enfim, o reflexo na sua vida econômica. O que o governo afetou sua vida aí? 3h39, dia 14 de maio, você que está no dial aqui da Jovem Pan. Conta lá em Jovem Pan Grupo RIC. É essa percepção que não deixa a coisa boa, né? Essa sensação de que não tem ninguém no comando. Então, quando você olha, tinha mais dados ali, mas para resumir, quando você olha a desaprovação é alta. Ah, tudo bem, foi menor do que a pesquisa anterior, mas não reverteu em aprovação. É esse o recorte que interessa, né? Não foi capaz de mudar a percepção. Só achei que era péssimo, agora tá ok. Diminuiu um pouco, mas o ótimo, o bom, que é o que se espera de um governante, não vem. E essa pesquisa, ela tem um elemento extra, que é a leitura do impacto já do rombo, da roubalheira que a Polícia Federal aponta no INSS. Então, quando você vai ver a percepção do eleitor que respondeu, da pessoa que foi convidada ali pelo Futura para trazer a pesquisa, você tem lá cerca de 70% dizendo, somando a avaliação ruim e péssima, que o governo não soube conduzir essa questão da crise e que o governo sabia. Mais de 70% da população pensa que o governo sabia. Então não vai ter ajuste na sua equipe de comunicação que consiga contornar uma bola fora, um fiasco desse. Que propaganda vai ser capaz de apagar essa percepção de que essa maioria esmagadora tem de que a equipe de governo sabia da mutreta apontada pela Polícia Federal? É muito complicado. E quem quer tentar a reeleição tem que estar lá na outra ponta, tem que inverter aí os dados de aprovação e desaprovação. Dá tempo? Tem caminho? São dúvidas. É o segundo termômetro, inclusive, né? Porque o governo sempre vem com aquela leitura de que a pesquisa tem vários recortes, tem vários interesses, tem perguntas a serem respondidas, como foram elaboradas, quem foi o contratante, quem era o interessado, né? Muitas vezes o governo fala que pesquisa não é para ser levada a sério, tem um universo reduzido, as críticas elas sempre aparecem em relação. Mas ignorar sinais também não sei se é um bom caminho. Não sei o que você pensa, ouvinte, porque tudo bem, tem esse levantamento, mas há pouco tempo em São Paulo foi feito um outro pela Paraná Pesquisas. E o que indicou esse levantamento da Paraná Pesquisas? Uma leitura muito parecida, né? Que o governo ali murchou diante dos olhos do eleitorado, de que as coisas não vão bem e de que o governo age mal. O resumo daquele levantamento é esse, o que dá um fôlego extra para a direita. Agora vamos focar aqui um pouco na direita rapidinho para falar com a audiência. Bom, qual é o risco? Os governadores vão bem, a maioria tirando Caiado ali, própria Michele Bolsonaro, todos passando Lula. Mas Lula está concorrendo com, aspas, um Bolsonaro inelegível, né? Por isso aspas no concorrendo. Os governadores têm desafios ali a serem conhecidos, há o risco de uma fragmentação da direita com muitos nomes na disputa, e a união que poderia vir para trazer alternativa da tal terceira via, como o PSDB e MDB sonham, já tomou um baldaço de água fria, que foi a fala do Tarcísio de Freitas de que não existe direita no Brasil sem Bolsonaro. Ele não citou o Temer, mas nem precisou, né? Ficou claro o recado. Então são dois lados que vão trazendo um recorte inicial, mas é importante que a gente se atente, porque sim, né? O brasileiro critica, as pessoas querem deixar a eleição para o ano que vem, mas a gente não pode ser ingênuo, não podemos ser ingênuos. O processo eleitoral no Brasil, do jeito que é desenhado a cada 2 anos eleições, ele já começou. Então eu já vou pegar um atalho, Rafa, agora sim meu microfone funcionou aqui, para poder resumir o que a gente tem adiante em 2026. Se não existe direita sem Bolsonaro, como evocou aí o Tarcísio, é preciso pensar quem vai ser o nome indicado por Bolsonaro. Vai ser alguém da família? Quem é que vai compor essa chapa com, eventualmente, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro? Vai ser um dos governadores que se apresentam, inclusive o Ratinho Júnior, muitos aqui, inclusive, citados nessa pesquisa? Esse é o ponto número 1, porque a gente sabe que não vai haver uma transferência total de votos, mas aquele que tiver a bênção ou que estiver ali, mesmo que aos 45 do segundo tempo, representando a candidatura que seria de Bolsonaro se ele não estivesse inelegível, vai ter sim uma grande transferência de votos, mesmo que não total.
E aí a gente tem que olhar também para o outro lado, porque eu lembro que, inclusive, essa semana, na segunda-feira, o Haddad, ele falou, não existe apenas eu e o Lula no mundo, falando especificamente, né, desse espectro da esquerda, porque já se ventila que ele pudesse sair novamente candidato nas eleições de 2026. Não acredito que seja um nome que venha com força, justamente por conta dos percalços que o governo tem enfrentado nesse Lula 3, mas ainda assim, a pesquisa aponta que tampouco Lula está forte em meio ao eleitorado, ao povo brasileiro, né, de norte a sul, de leste a oeste. Inclusive, dentre aqueles públicos, aquelas faixas ali da população que ele tem mais facilidade e mais adesão, ele tem caído em popularidade. As mulheres, a população do Nordeste. Há tempo ainda de ter alguns acertos? Mas essa crise, esse escândalo do INSS chega num momento muito inoportuno ao governo. E é diferente, Rafa, você pensar um escândalo de corrupção em que o dinheiro é roubado de uma estatal que tem um caixa próprio privado. Nesse caso, a gente está falando de um dinheiro que foi roubado diretamente do eleitorado. E são milhares de pessoas. E aí você tem que somar isso às famílias dessas pessoas. E o governo demorou para dar uma resposta. É um escândalo que começou em 2019, em outra gestão. Tudo bem, mas já tem 2 anos desse governo. E aí quando você descobre, isso vem à tona por meio de uma operação, o medo de perder um dos partidos da base, que a gente nem pode mais chamar de base, a gente bem sabe como é que tem funcionado lá em Brasília. Mesmo os partidos que têm ministério votam conforme o próprio interesse. Quando é do interesse deles, eles votam no governo. Quando não é, não votam. E aí o medo de perder o PDT fez com que o governo federal demorasse em dar uma resposta à população, em demitir um ministro. Quando, nesse escândalo de corrupção em específico, a gente está falando de um roubo direto do eleitor. De qualquer modo, é sempre um roubo ao eleitor porque a gente paga imposto. Mas nesse caso é um roubo direto. Então a resposta foi demorada e isso, sem dúvidas, vai trazer malefícios, tal qual trouxe a CPI da pandemia para Bolsonaro, para Lula. Como é que o governo vai conseguir driblar essa situação para chegar competitivo em 2026? Porque, de novo, Rafa, apesar dessas pesquisas, eu sempre volto a falar, quem tem a máquina na mão tem uma vantagem. A gente viu a PEC do fim do mundo de Bolsonaro, a gente vai ver uma reedição de Lula. Se isso vai ser o suficiente, nós não sabemos. Se vai ser Lula o candidato, tampouco sabemos. Mas a fala de Haddad não é à toa, tal qual a fala de Tarcísio também não é à toa. Quem serão os representantes da esquerda e da direita? Qual vai ser o confronto de 2026? Essa é a grande pergunta. As pesquisas vão testando esses nomes e aqui eu vou até dar uma continuidade, Rafa, porque a pesquisa também traz dados sobre a rejeição de possíveis candidatos à presidência. Lula, por exemplo, atinge um índice de rejeição de 47,8%. Aí segue-se, né? O Bolsonaro, que eu lembro, está inelegível, com uma variação de 36%. A Michele Bolsonaro, que é rejeitada por 21,4%. O Geraldo Alckmin, que poderia ser uma alternativa, quando a Haddad diz que não existem apenas os dois, está aqui com uma rejeição de 20,1%. Ratinho Júnior tem 10,9% de rejeição, Ronaldo Caiado 10,5%, Tarcísio de Freitas 10,4%, Romeu Zema 9,3% e outros 4,8% rejeitam aí todos os nomes que foram apresentados. 3,7% não sabe ou não respondeu, 2,4% dos entrevistados não rejeita ninguém. Entender isso é fundamental, porque a partir dessa análise de rejeição, de possibilidade de vitória frente a nomes que têm mais força, como é o caso do presidente, é que os partidos vão tomar as decisões que vão levar, de fato, à configuração que teremos em 2026. Agora,